Olá, meus super fantástico amigos, como é que vão vocês? Ângulo novo aqui, ó, tentar mudar de ângulo de novo, né? É a 22ª vez que eu mudo de ângulo aqui, né? Tanto faz, aí atrás do meu computador, que eu uso para edição. Opa, saiu meu dedo aqui, tá meio errado. Esse vídeo aqui, hoje vai ter duas opiniões, uma informação. As três coisas não têm muito ligação, talvez as duas opiniões tenham ligação uma com a outra, mas a informação é só uma informação que eu vou dar. Então, antes de tudo, aí, já curte, se inscreve aí no canal, já comenta aí. Estamos chegando muito perto dos 100 inscritos, então eu peço que você ajude aí a compartilhar com seus amigos. Se você tem fãs Gunners, se você tem caras que nem sabem da existência do Arsenal, mas que gostam de acompanhar o futebol europeu. Então, eu vou falar aqui hoje sobre a partida que a gente ganhou contra o Leeds. Não vai ser bem um pós-jogo, porque eu perdi completamente o tempo de fazer o pós-jogo, né? Início de ano, tô tendo que resolver coisa aqui em casa, né? Saindo bastante, né? E ontem, quando eu pensei em gravar algum vídeo, explodiu essa bosta dessa confusão aí no Irã de vez, né? Pelo amor de Deus, né? Dá até um medo de acordar hoje e com uma notícia de guerra aí, né? Mas nós estamos vivos aí. Então, vamos lá. Arsenal 1-0 Leeds. Esse jogo que foi pela FA Cup. A gente jogou no Emirates Stadium com alguns desfalques, com alguns jogadores que estavam disponíveis, mas não jogaram por opção técnica, não é? De às vezes poupar aqueles titulares que vinham jogando. E a gente enfrentou uma boa equipe do Leeds aí, muito bem treinada pelo Marcelo Bielsa, que é um argentino que está há muito tempo aí no futebol e que segue em 2020 sendo meio que um revolucionário, assim, por ser um cara que pensa muito fora da caixinha, não é? Pensa só ofensivamente, mas consegue se defender atacando, isso é impressionante. E o Leeds, que é o time que melhor joga futebol na segunda divisão, com certeza estarão na primeira divisão. Tá de sacanagem, puta que pariu. Acontece. Áudio vazando. Minha namorada sempre chama nos momentos errados. Enfim, o Leeds que com certeza vai estar aí na Premier League na temporada que vem. Tropeçaram na temporada passada e não subiram, mas esse ano estão muito perto de subir. E deu um jogo muito interessante, não é? O Leeds dominou o primeiro tempo por completo no Emirates Stadium, acertou bola na trave. Só Deus sabe como que eles não abriram o placar nesse primeiro tempo. E o Arsenal com problemas ali para propor o jogo e para sair da pressão, não é? A gente que, por exemplo, jogou com 3 zagueiros, mas esse terceiro zagueiro aí que foi o Socrates, ele jogou de lateral direito, não é? Como se já não bastasse a gente ver com o Unai Emery o Mustafi jogar de lateral direito. A gente deu um passo adiante e jogou com o Socrates de lateral direito. Que ótimo, não é? Mas aí é por falta de opção. Já no segundo tempo a gente acordou para a vida, né? O Arteta mexeu taticamente na equipe, mas também deu uma chacoalhada nos caras. A gente começou a pelo menos ter a bola, pelo menos conseguir chutar o gol. E chegamos ao gol com o Nelson, uma jogada trabalhada ali, meio aos trancos e barrancos, mas bem trabalhada ali no reflexo dos jogadores. Fizemos o primeiro gol, tivemos chance de fazer mais, mas o mais importante é que a gente conseguiu passar de fase sem jogar com os nossos 11 titulares, jogando com Socrates de lateral direito e eliminando uma equipe muito boa, porque o Leeds é uma equipe que tem capacidade de enfrentar qualquer time da Premier League e jogar de igual para igual e talvez vencer. É uma equipe bem treinada, com bons valores. Na próxima fase da FA Cup, nós enfrentaremos o Bournemouth. O jogo vai ser na casa do Bournemouth, lá no Vitality Stadium, né? Sei lá, não lembro o nome daquele estádio lá, mas vai ser na casa do Bournemouth, jogo complicado. Lembrando que se tiver empate, tem replay. Então, o interessante seria que a gente ganhasse a partida já na casa do Bournemouth, mas vai ser bem complicado, vamos ver o que vai acontecer. Segunda opinião do vídeo sobre o Mikel Arteta. Agora a gente já tem um pouquinho mais de jogos, não é? Depois do jogo contra o United, a gente teve esse jogo aí contra o Leeds. E é uma opinião positiva sobre o Arteta que eu vou fazer, que nesse curto prazo a gente vê que o Arsenal mudou. A gente vê que tem muitas coisas a serem acertadas. Por exemplo, o momento defensivo da equipe ainda é frágil.
A equipe ainda tem alguns problemas para se defender, mas a equipe mudou a atitude, não é? O Arteta que claramente ali injetou ânimo novo, ele é um cara que parece inquieto, é um cara que quer ser grande, ele não para quieto, ele está muito animado e muito motivado. E parece que ele está conseguindo passar essa motivação para os jogadores. A gente vê que os jogadores estão conseguindo se motivar e estão correndo bastante. Eles também estão querendo ali ser grandes, também estão querendo vencer, mostrando que a gente tinha ali uma falta de liderança e essa falta de liderança talvez esteja sendo preenchida com um cara que está aí super animado e que parece que está sabendo conquistar o respeito dos jogadores. Isso é muito importante. Então essa breve opinião falando sobre o Arteta, o início dele no Arsenal é muito promissor. Fora que ele também tem uma filosofia atacante que se assemelha muito à filosofia do Pep Guardiola, de uma compactação ofensiva, inversões, jogar futebol com todos os jogadores, colocar todos os jogadores ali para jogarem com técnica. Então é muito interessante o que o Arteta está fazendo nesse início de passagem. Vamos ver se ele consegue desenvolver esse trabalho e ser um cara que fique no Arsenal por anos e anos a fio. Agora o último tópico desse vídeo não é uma opinião, é uma informação acerca do Ed Nketiah. O Ed Nketiah ele estava emprestado ao Leeds, que a gente falou um tempo atrás, mas o Arteta solicitou a volta do Nketiah para o Arsenal, então esse empréstimo aí foi quebrado. Lá na Inglaterra acontece muito disso, de você ter uma cláusula que dá a possibilidade do clube que está emprestando quebrar o empréstimo e trazer o jogador de volta. O Arsenal fez isso na semana passada e trouxe o Nketiah de volta para compor o nosso elenco. E o Nketiah está aí no Arsenal. Porém, surgiu uma informação 2 dias atrás de que talvez o Arsenal estivesse interessado em reemprestar o Nketiah. Aí eu não sei o quanto que isso possa acontecer. Eu sou fielmente contrário a isso. Eu acho que nós temos 2 centroavantes no nosso elenco, o Lacazette e o Aubameyang, mas a gente não tem um centroavante reserva. Por mais que o Nketiah esteja num nível completamente diferente do Aubameyang e do Lacazette, é muito importante você ter a figura do jogador reserva. O Nketiah é um jovem que tem muito potencial, então eu havia concordado com a volta dele do empréstimo, mas parece aí que talvez o Arsenal tenha aí interesse em reemprestar o Nketiah. E aí é algo muito importante do artigo que eu li. Eu vou deixar o link aí na descrição do artigo da mídia que disponibilizou aí esse artigo. Segundo a regra lá na Inglaterra, um jogador pode ser registrado em até 3 clubes numa temporada, porém ele só pode jogar em 2. O Nketiah não foi relacionado para o jogo contra o Leeds pela FA Cup, não entrou em campo, e talvez isso seja um sinal de que sim, o Arsenal esteja interessado em reemprestar o jogador, emprestar para um novo clube, e por isso ele não esteja aí sendo relacionado e jogando. Não sei, eu acho que seria uma peça interessante para compor o elenco, vendo uma temporada como um todo. Quero saber a sua opinião sobre tudo que eu falei, sobre o jogo contra o Leeds, mais complicado do que deveria ser, mas que a gente passou. Esse confronto aí contra o Bournemouth também, esse início do Arteta. E se você acha que o Nketiah realmente é um jogador relevante para o Arsenal, ou se é uma viagem minha, se eu estou falando besteira. No mais é isso, foi mais um vídeo mais rapidamente mesmo aqui que eu fiz aqui para vocês. Até a próxima, é nóis.